Este é o relato de um mistério que se estende através dos séculos. Um enigma envolto no pó do tempo e na bruma do inexplicável. O dos animais fantasma. Criaturas cuja existência se desvaneceu de repente e por completo, deixando para trás somente um vazio aterrorizante e a sombra do que foram. Não falamos aqui de espécies extintas pela lenta e cruel mão da evolução ou pela irrupção violenta de um novo predador. Falamos de desaparecimentos instantâneos, massivos e perfeitos, como se um poder imenso e silente tivesse decidido, da noite para o dia, apagar do tapete da vida populações inteiras. Dê like, se inscreva e compartilhe. Vamos começar. O primeiro indício desta anomalia, embora então se tenha tomado por uma simples catástrofe natural de uma magnitude inusual, remonta a um tempo tão antigo que mal existem vestígios escritos, apenas mitos e lendas murmurados por povos que viviam sob o signo da lua e do sol. Os anciãos da tribo dos Kael, que habitavam perto de uma grande cadeia montanhosa no que hoje é o continente ocidental, contavam a história do Silêncio dos Alces. Suas vidas dependiam quase por completo da migração de milhares e milhares destes majestosos animais. No relato, uma temporada de caça havia sido especialmente abundante, e o povo se preparava para o inverno rigoroso, com provisões para mais de um ano. No entanto, um dia, ao retorno dos exploradores, estes reportaram algo inaudito. Os vastos territórios onde os alces pastavam habitualmente estavam vazios. Não havia nenhum só alce. Não foram encontrados cadáveres, nem rastros de predadores, nem indícios de uma debandada. A terra estava intacta, mas o rastro da vida havia sido apagado. Os Kael esperaram um ciclo completo da lua, depois 2, depois um ano inteiro. O rebanho, que se contava em dezenas de milhares de exemplares, nunca regressou. Seus deuses, diziam, os haviam levado em uma carruagem de trovão, sem deixar rastro. A tribo foi forçada a abandonar seu lar, e desse grande povo não restou mais que um punhado de histórias, que hoje parecem fábulas sem fundamento. Centenas de anos depois, o fenômeno se repetiu, desta vez afetando uma criatura completamente diferente. O peixe prateado, da Grande Lagoa. Esta lagoa, alimentada por um rio de águas cristalinas, era conhecida nas 3 regiões adjacentes por seus peixes de escamas, que brilhavam como a prata polida. Os pescadores da zona tinham um pacto ancestral de pescar só o necessário, assegurando assim a sustentabilidade do recurso. As estimativas da população de peixes naquele momento superavam o 500.000, uma cifra conservadora baseada nas capturas e avistamentos diários. Uma manhã de primavera, os pescadores se lançaram à água como de costume. Atiraram suas redes e não apanharam nada. Repetiram o processo. O resultado foi o mesmo. A água estava incrivelmente clara, permitindo ver até o fundo lodoso e arenoso. O fundo estava vazio. O pânico se apoderou dos povos ribeirinhos. Foram realizadas imersões exaustivas. As águas foram analisadas e resultaram ser normais. Não havia indícios de contaminação, nem de uma mudança brusca na temperatura, nem da irrupção de uma espécie invasora que pudesse ter devorado toda a população. Simplesmente, os peixes prateados, em seu número de 500.000 ou mais, haviam se esfumado. Os mais supersticiosos falavam de uma voragem submarina que os havia tragado. Os mais pragmáticos, de uma enfermidade tão fulminante que havia desintegrado os animais sem deixar restos esqueléticos. No entanto, nenhuma explicação resistia a um escrutínio sério. O mistério da lagoa vazia se somou ao do Silêncio dos Alces. O seguinte grande incidente registrado ocorreu na época dos grandes impérios. Os arquivos imperiais, rigorosos e meticulosos, documentaram o desaparecimento do Exército dos Roedores do Trigo. O império dependia de vastas extensões de cultivo para alimentar seus milhões de cidadãos. Em um determinado ano, uma praga de roedores, que se contavam por milhões e milhões, ameaçou devastar a colheita. O imperador mobilizou seus melhores sábios e um exército de caçadores para combater a ameaça.
Os registros das expedições de controle de pragas estimavam uma população de roedores que superava os 100 milhões em um só vale. Durante meses, a luta foi encarniçada. De repente, sem aviso, os reportes mudaram. Os sentinelas dos campos informaram que a atividade havia cessado. Os caçadores saíram para explorar e regressaram de mãos vazias. As armadilhas estavam limpas, as tocas vazias. O vasto exército de roedores havia desaparecido. De novo, nem um corpo, nem um osso. É como se a massa biológica tivesse evaporado no ar. O alívio pela salvação da colheita foi rapidamente substituído pela inquietação diante do desconhecido. O próprio imperador ordenou uma investigação exaustiva, recrutando mais de 1000 pessoas para percorrer o território palmo a palmo. O resultado foi negativo, nem rastro. O fenômeno foi classificado como um milagre obscuro, um ato dos deuses que, embora benéfico, inspirava temor por sua natureza incompreensível. Dê like, se inscreva e compartilhe. Saltamos agora milhares de anos e nos encontramos em um continente longínquo, uma vasta savana habitada por nômades e animais selvagens. Aqui o ocorrido foi ainda mais impactante por sua escala e a diversidade das vítimas. Os nômades, que seguiam as chuvas e as manadas, foram testemunhas do desaparecimento dos gnus e das zebras. Um explorador que viajava com eles escreveu em seu diário, com uma caligrafia trêmula, a crônica daquela manhã. A manada, composta por centenas de milhares de cabeças, se preparava para cruzar um rio largo e pouco profundo. O explorador estimou a população em 700 mil animais, uma cifra que superava em muitos milhares as de outras manadas. Ele parou para descansar e contemplar o espetáculo da vida selvagem. Adormeceu sob a sombra de uma acácia. Despertou após uma sesta que ele calculou não ser mais de 90 minutos. O rugido da manada, que antes havia sido ensurdecedor, havia sumido. Pôs-se de pé, assustado pelo silêncio. Olhou em direção ao rio e ao horizonte. A savana estava completamente vazia. Nem um gnu, nem uma zebra, nem um antílope à vista. O rastro de suas patas no pó terminava abruptamente em um ponto, e além, a grama estava de novo pristine. O mais inquietante, e o que o explorador destacou com uma mistura de horror e fascinação, foi o desaparecimento paralelo dos predadores. A dúzia de leões que espreitavam na periferia da manada, os 3 guepardos que seguiam seu rastro ao longe, até mesmo os abutres que planeavam no céu, todos haviam se desvanecido. Não apenas o rebanho, mas todo o ecossistema móvel. Ao longo dos séculos, foram registrados outros 7 casos menores, afetando populações de aves migratórias, um grande grupo de tartarugas marinhas e, inclusive, uma espécie de insetos luminescentes em uma floresta tropical. Sempre o mesmo padrão. Uma população biológica vasta e saudável, que se desvanece de maneira coletiva e sem deixar rastro de sua matéria física. Centenas de milhares, milhões de seres vivos que passam da existência ao nada em um lapso de tempo incrivelmente curto, talvez em segundos, talvez no piscar de um olho. Os cientistas da época contemporânea, ao estudar estas crônicas antigas e os reportes dos últimos séculos, batizaram este fenômeno como o efeito espelho vazio. A magnitude do mistério é tal que desafia as leis conhecidas da física, da biologia e da química. Uma teletransporta em escala massiva, a ação de um buraco de minhoca microscópico que se abre para sugar a vida e depois se fecha. Uma consciência planetária que se farta de uma espécie e decide eliminá-la? Nenhuma destas hipóteses é menos fantástica que a outra. O que faz com que estes animais sejam fantasmas não é o aparecimento de seus espíritos, mas a forma em que sua existência foi anulada. São fantasmas da biologia, lembranças de biomas que de repente deixaram de ser. Não se extinguiram, mas sim se apagaram. A energia que continham, a água, o carbono, o nitrogênio, toda a matéria orgânica que conformava seus corpos, simplesmente não está. Não foi encontrada na atmosfera, nem na terra, nem na água. É um silêncio que pesa, um vazio na história natural.
A evidência de que o real é muito mais frágil e permeável ao desconhecido do que nos atrevemos a admitir. Dê like, se inscreva e compartilhe. Até a próxima!